Olá, bem-vindos ao segundo bloco do programa Soluções Industriais, um programa que fala de produtos e serviços para a indústria. Participe ao vivo do nosso programa, mandando perguntas embaixo da tela e acesse o nosso site, www.soluçõesindustriais.com. E como eu disse no finalzinho do primeiro bloco, nesse segundo bloco a gente vai falar sobre soluções em telhas de alumínio. E eu tenho a honra de receber ao meu lado o Luiz Valério de Paula Trindade, ele que é da área de marketing da empresa Abal. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, bom dia. Bom dia, obrigado aí por ter vindo aqui ao nosso programa para bater um papo de um tema presente em, eu imagino que 100% das empresas, né? Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Para você conhecer um pouquinho mais o Luiz Valério, ele é engenheiro mecânico pela Universidade Brás Cubas, com uma vasta experiência aí nessa área e atua 17 anos na área comercial e técnica, coordenando equipes aí de trabalho nesse segmento. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, para a gente conhecer um pouquinho mais você. Tá ok. Bom, como você falou na introdução, a minha formação é em engenharia mecânica, me formei em 1993, então já faz algum tempinho, né? Depois disso eu trilhei a área comercial, eu trabalhei durante muitos anos na área técnica, que era uma área que me interessava bastante, na área de projetos, de máquinas, e depois de alguns anos nessa área eu decidi migrar para a área comercial. E a partir daí eu desenvolvi um interesse pela área de marketing e a área comercial, aliando os conhecimentos com a formação técnica. Me formei em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e recentemente concluí um mestrado em administração. Então todo esse conjunto, né, de formações contribuem no meu dia a dia, no desempenho da minha atividade. Muito legal. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho de telha de alumínio, porque quando a gente fala telha de alumínio, a gente imagina aquela telha fina de alumínio e tal, que cobre aí galpões e tal. Fala um pouquinho, o que são, na verdade, e dê exemplos de aplicações de telha de alumínio. Muito bem. É interessante essa questão, porque quando eles falam em telha de alumínio no mercado, então é comum as pessoas associarem o metal alumínio com umas características que são, por exemplo, fragilidade ou maleabilidade, que de fato são características intrínsecas do material. No entanto, quando a gente fala de telha de alumínio, o produto, de uma forma geral, ele tem que ser analisado dentro de um contexto. Então, telha de alumínio ela é muito interessante porque ela consegue aliar as características de leveza, maleabilidade e, ao mesmo tempo, resistência dentro do contexto de um projeto. E as telhas de alumínio, elas compõem, né, a família de telhas de alumínio, compõem um produto que está no mercado no Brasil há mais de 45 anos. 45 anos. No mercado brasileiro. Fora do Brasil, temos exemplos de obras com 116 anos. Só para você ter uma ideia da ordem de grandeza. Já que tem telha de alumínio. Agora, quer dizer, tem alguns locais aqui bastante renomados em São Paulo que tem essa aplicação AMB, não é isso? Tem sim. O ginásio do AMB, o ginásio de esportes, para quem não é de São Paulo, então é um dos maiores ginásios poliesportivos daqui da cidade. Então ele é coberto com telha de alumínio desde a década de 60, então são mais de 40 anos de utilização sem grandes intervenções de manutenção, apenas a corretiva. Temos também o pavilhão de exposições do AMB, que é uma obra de 70 mil metros quadrados, coberto com telha de alumínio. Temos também no Rio de Janeiro o Centro de Exposições Rio Centro, que são 120 mil metros quadrados, coberto com telha de alumínio. Então, são alguns exemplos bastante emblemáticos, né, que sinalizam aí a utilização do material para esse tipo de aplicação no mercado brasileiro. Agora, Luiz, você que é um especialista no assunto, quer dizer, normalmente residências, o pessoal não cobre com telha de alumínio, né? Não, de fato não é muito comum mesmo, né? Por que isso, né? Quando a gente fala em aplicação de telha de alumínio para residência, então tem um elemento aí que entra em vigor, que é fundamental nesse contexto, que é o conforto térmico e acústico do ocupante da residência. Então, para a adoção de telha de alumínio numa edificação residencial, então é importante que o consumidor, né, que o morador, ele recorra a uma telha que vá propiciar esse conforto térmico e acústico para ele, que é popularmente se conhece como telha sanduíche. Então, são duas telhas conjugadas, uma superior e outra inferior, e entre elas é utilizado um material de propriedades térmica e acústica. Entendi, interessante. Legal. E, quer dizer, quando a gente fala de telhas, você colocou um negócio que eu achei bastante interessante, áreas realmente bastante grandes, por exemplo, pavilhão de exposições do AMB, você pega aqui, por exemplo, o Rio Centro, quer dizer, são áreas muito grandes. Muito né? grandes. Então, nesse caso de aplicações tão grandes assim,
como que funciona para realmente não ter problema de desprendimento de telha, até manutenção disso? Me fala da dimensão de obra desse tamanho. Muito bem. A aplicação de telha de alumínio ela é bastante comum nesse tipo de edificações, né? Se chama edificações de cunho comercial ou industrial. Então você pega, por exemplo, uma estação de transporte urbano, metrô, trem, shopping center, enfim, construções desse tipo de configuração, né? Então, um dos elementos fundamentais para garantir a segurança do material aplicado nessa cobertura entra em vigor aí, nesse contexto, o que a gente chama de elemento de fixação. Então, além de outros fatores que são levados em consideração quando se estabelece, quando se projeta uma edificação, a cobertura de uma edificação, melhor dizendo, um elemento de extrema importância é o elemento de fixação, porque ele que vai garantir a integridade física desse material de cobertura quando da ação de uma rajada de vento, por exemplo. Entendi. Agora, por exemplo, uma fábrica que o pé direito normalmente é alto, né? Certo. A questão da telha não ser uma telha sanduíche, por exemplo, caracterizaria um problema, porque como a telha o pé direito é bem alto, vai esquentar o pessoal que está ali embaixo, ficar muito quente ou não? Não, de forma alguma, pelo contrário. Uma outra propriedade muito interessante da telha de alumínio é o que tecnicamente se chama de refletância. Eu vou explicar o que é refletância. Refletância é uma propriedade que o material possui quando os raios solares incidem sobre a superfície desse material. Então, grande parte dos raios solares que incidem sobre ela, eles são refletidos de volta para o meio ambiente. Então, essa propriedade, ela contribui para que o ambiente interno fique mais agradável do que um outro material que vai passar grande parte do calor. Então, uma indústria com o pé direito elevado, coberto com telha de alumínio, naquele contexto, dentro daquele ambiente, ele vai estar bastante agradável para os ocupantes dela. Entendi. Quer dizer, e o dimensionamento, para qualquer aplicação industrial, galpões, a telha de alumínio é apropriada? Sim, para grande parte das edificações ela é apropriada. Galpões, indústrias, comércio, shopping centers, supermercados, estações terminais de transporte público, né? Então, geralmente são edificações com geometrias planas, ou seja, onde a inclinação do telhado ela é muito sutil. Não é, por exemplo, como numa residência, onde o caimento do telhado é bastante íngreme, né, bastante acentuado. Nesse tipo de edificação, as inclinações são mais suaves. Então, a gente tem existe o que se chama de um pano muito extenso, né? Ou seja, a região por onde a água da chuva escorre ela é muito longa. Então, esse tipo de telha é bastante apropriado para esse tipo de condição. Muito bom. Durabilidade. As telhas de alumínio, qual a média de durabilidade? Pois bem, como nós acabamos de falar há pouco tempo, então tem exemplos aqui emblemáticos de obras em São Paulo, né, em outras cidades, com 40 e poucos anos de aplicação. Existe na literatura técnica um estudo feito por um autor inglês, onde ele fez uma avaliação técnica de vários materiais de cobertura para estimar a durabilidade média desses produtos. E a telha de alumínio, a durabilidade média dela é por volta de 40 a 50 anos. Ou seja, é um material extremamente durável. Quer dizer, e hoje eu diria que no mercado em geral, as telhas de alumínio, quer dizer, eu imagino que em galpões industriais, eu não sei estimar, mas as maiores coberturas são alumínio ou amianto ou outros materiais? Sim, para coberturas de galpões, né, de grandes construções, existem diversos materiais disponíveis no mercado. Alguns metálicos, outros não metálicos, como é o caso da cimento amianto que você citou. O alumínio se enquadra dentro desse contexto também. Entendi. E falando de benefícios, certo, dessas várias possibilidades de cobertura, o que o alumínio tem de vantagem em relação às outras? Então, o alumínio, ele oferece para o usuário, né, ou seja, para o especificador que opta por esse material, uma série de benefícios. A gente poderia ficar falando aqui a tarde inteira, né? Mas para não nos aprofundar demais nesse aspecto, eu vou elencar aqui, por exemplo, 5 características, né, que são interessantes. Então, a primeira, a durabilidade, que acabamos de falar, que é bastante elevada. A segunda é a versatilidade, ou seja, com esse material, com esse produto, é possível atender diversos padrões de edificações e configurações arquitetônicas. O terceiro, que é um fator que está, na verdade, ligado com o primeiro, que nós chamamos de valor residual. Ou seja, passado alguns anos, sei lá, 30, 40, 50 anos, daquela edificação, daquela obra, se o proprietário eventualmente decidir
se desfazer daquela cobertura, ele decide modificar aquela cobertura, a pseudo-sucata que ele extrai dessa cobertura tem valor de mercado. Então é chamado de valor residual. A quarta característica é a leveza. E leveza aliada com a resistência mecânica. Então isso é muito importante. E o quinto fator, né, dentro desse contexto, é a questão da sustentabilidade. O alumínio, por ser um metal passível de ser reciclável infinitas vezes, então ele se enquadra dentro do contexto de sustentabilidade na edificação. Entendi. E é possível ter um telhado de alumínio com uma parte, instalação de telhas transparentes ou coisa assim, para poder ter iluminação natural? Sem sombra de dúvidas. É o que a gente chama de conjugação da telha opaca, que seja telha de alumínio, né, metálica, por onde não passa a luminosidade, e a telha translúcida, que pode ser feita de policarbonato ou policarbonato ou fibra de vidro. Então, é por onde passa a luminosidade. Então, você tem o ocupante, né, ou seja, o proprietário da edificação, ele tem não desconto que se fala, uma economia, melhor dizendo, esse é o termo correto, por permitir a passagem de luminosidade natural. Entendi. Quer dizer, e num projeto de uma cobertura com alumínio que tenha uma iluminação natural ou não, quais os critérios que o projetista deve utilizar para dimensionar, não sei, os vários tipos de tamanho de telha, quais são os pontos que vai ter essa telha transparente? Quais os critérios que ele deve utilizar num projeto? Muito bem. No dimensionamento, né, na especificação de uma cobertura em alumínio, então os fatores que o projetista, o especificador, ele deve levar em consideração são basicamente os seguintes. Primeiro, ele tem que determinar qual a inclinação dessa cobertura, ou seja, qual o grau de caimento das águas que vão escorrer da chuva, primeiro fator. O segundo fator é chamado o termo técnico chama-se distância entre terças, mas traduzindo, significa distância entre os apoios que vão sustentar a telha. Então, esse fator é bastante importante também, porque ele vai determinar o dimensionamento da telha. E o terceiro diz respeito à intensidade dos ventos na região de efeito obra. Isso é normalizado pela ABNT, existe uma norma, a norma ABNT-NBR 6123, ela normaliza toda a intensidade dos ventos no Brasil inteiro. Então, de posse desses três fatores, o especificador, o projetista, ele tem condições de dimensionar adequadamente as telhas para a cobertura da edificação que ele está projetando. E no que diz respeito à iluminação natural, a proporção entre telha opaca, né, ou seja, a telha de alumínio, e a telha translúcida é de 10%. Ou seja, se ele estiver projetando uma área com 1.000 metros quadrados, então 10% dessa área é de telha translúcida e iluminação natural, ou seja, 100 metros quadrados. Muito bom. Luiz, e fala um pouquinho sobre manutenção. Como é que é a substituição de uma eventual telha com problema? É por baixo, monta um andaime? Como é que funciona o processo de substituição de uma telha? Primeiro, a manutenção da telha é um processo muito simples, né? No que diz respeito à manutenção da condição estética da telha, isso é feito através de processo de lavagem com água e sabão neutro na proporção de 5%, uma coisa bastante simples de ser feita. E dada a grande durabilidade dela, nós temos vários casos onde as intervenções para manutenção corretiva são muito pequenas. Mas, na eventualidade de ser necessária uma substituição, realmente é só montar um andaime, subir no telhado e substituir a telha. Como elas são fixadas na parte superior, então você retira aquela fixação, substitui pela nova e fixa novamente. Então é um processo bastante simples, muito tranquilo de ser executado. E Luiz, e para as empresas que têm uma cobertura com outros materiais, que querem fazer a cobertura em alumínio, certo, o processo de mudança da cobertura de outros materiais para alumínio é complicado, de um galpão industrial, por exemplo? Bom, primeiramente é preciso analisar qual o material que ele possui, elemento de cobertura atual na edificação dele. É o primeiro ponto a ser verificado. Feito isso, é preciso fazer uma avaliação técnica das condições da estrutura de sustentação do telhado. Ou seja, que material é utilizado para a sustentação do telhado? É madeira? É aço? Enfim, que material é esse? Em que condições físicas eles estão? Qual a distância entre os apoios? Elas são compatíveis ou não com as telhas de alumínio?
Em todas essas análises são feitas antes de decidir pela substituição ou não pela telha de alumínio. Entendi. A gente vira e mexe, escuta, ouvir falar que teve vendaval e levantou algumas telhas de um lugar ou de outro e tal. Não aqueles que teve recentemente em Dayatuba, acho que uns 3, 4 anos atrás. Aí Isso. não, aí foi um tornado, aí também não tem... Não, exatamente, foge à regra. Foge à regra, Foge mas à regra. As telhas de alumínio, elas são seguras para, por exemplo, vendavais, chuva de pedra, Sim, alguém sim. que joga uma pedra em cima do telhado, né, um garoto, alguma coisa. Elas têm resistência para isso aí também ou não? Então, o que nós temos, né, dentro desse contexto? O primeiro aspecto que você levantou é a questão dos ventos. Então, como eu citei há pouco tempo, existe uma norma da ABNT que estabelece os parâmetros de carga de vento no Brasil inteiro. Então, se a gente partir do Nordeste para o Sul, no Norte e Nordeste, os ventos são mais suaves do que no Sul e no Sudeste. Então, de acordo com a intensidade dos ventos, né, de cada região do Brasil, quando se faz o projeto da cobertura, da edificação, então todos os fatores são levados em consideração para você determinar o grau de fixação das telhas, ou seja, se você vai recorrer a um grau maior de fixação ou não em função dessas características. Então, esse é o primeiro fator. Então, uma vez que você respeitou esses parâmetros, a possibilidade de arrancamento de um telhado, elas são muito pequenas, a não ser que ele fuja o que está na norma, né? Ou seja, é uma rajada de vento que superou o que estava previsto em norma. Aí é uma condição excepcional. Aí, para exceção, realmente fica difícil você prever. Que não diz respeito à resistência da telha, a impactos de objetos, né, como pedra, granito, etc., ela é bastante resistente também. No entanto, aí cabe um parêntese, que é no caso do granizo. A chuva de granizo, ela é uma exceção da natureza, ela não é a regra. Então, quando há ocorrência de chuvas de granizo, não é apenas as coberturas de alumínio que são danificadas. Qualquer material é danificado com chuva de granizo. Entendi. Bom, a gente está chegando no finalzinho da entrevista. Passa rápido o tempo, né? Passa rápido. Luiz, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais, como é que a ABAL pode ajudar as indústrias a ter as soluções aí em telhas de alumínio? Muito bem. Bom, a ABAL é uma entidade, significa Associação Brasileira do Alumínio. Ela é uma entidade que congrega todas as empresas, as indústrias do segmento, né, da indústria brasileira do alumínio, e ela promove regularmente seminários, treinamentos, palestras, alguns presenciais, outros online. Então eu sugiro que o nosso telespectador, né, podemos dizer assim, ele acesse regularmente o site da ABAL, é www.abal.org.br, onde ele vai ter acesso a toda a agenda de eventos, seminários, palestras, onde ele vai ter acesso a mais informações sobre esse produto, entre outros que a ABAL também representa. Bom, quero parabenizar você pela entrevista, uma entrevista que você conseguiu pegar um tema bastante técnico, complicado e trouxe uma linguagem simples, fácil de entender. Até eu estou um especialista agora em telha de alumínio. Né? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E para você que está nos acompanhando, você pode estar revendo essa entrevista novamente no nosso portal e também a entrevista do primeiro bloco. Vale a pena você estar conferindo. A gente falou de conexões hoje em aço inox, muito legal. Mais uma vez, obrigado por estar nos acompanhando, prestigiando o nosso programa. Uma ótima semana e até a próxima terça, se Deus quiser. Até lá.